Esta é a maior favela flutuante das Américas. Nas margens esquecidas do Brasil existe uma realidade que poucos conhecem. Um labirinto de madeira erguido sobre as estacas frágeis que suportam milhares de casas prestes a cair a qualquer momento. Mais uma vez, moradores do dique da Vila Gilda sofreram com um incêndio na comunidade. O mais difícil aqui é encontrar uma casa que esteja retinha. Se a gente observar, elas estão completamente inclinadas. Mais um incêndio atinge moradias no dique da Vila Gilda, em Santos. Essa é a segunda ocorrência em menos de uma semana. Enquanto existirem moradias dessas condições, das palafitas, a gente pode esperar incêndio para cada dia. Este é o dique da Vila Gilda, a maior favela de palafitas do Brasil e das Américas. Um lugar com vida, precariedade e explícito. Mais de 50 mil pessoas vivem aqui, em comunidade com o tráfico e com o rio poluído, que serve de diversão para os mais novos. E tio, nós pula aqui quando tá calor, né? Aí nós fica brincando aqui de corrida na água, quem chega lá primeiro, aí nós joga a bola lá para ver quem pega. É assim. Neste vídeo fomos até Santos, a cidade que revelou ao mundo alguns dos melhores futebolistas que conhecemos, para entender os desafios de se viver literalmente na água. Cara, a gente é o maior conjunto habitacional de palafita da América Latina. Esse número ele cresce desenfreadamente, meio que diariamente, né? Então esse número exato assim a gente não tem. Bom, já chegámos aqui à comunidade de palafitas. Primeiras impressões, parece mesmo que estão em África. As estradas estão alagadas, os becos são feitos por casas em madeira. Há muitos cabos e esta é uma zona, como toda São Paulo, controlada pelo PCC, que é a facção daqui, que trata do tráfico aqui neste estado, no fundo. Este é o 7º vídeo da minha viagem, do norte ao sul, para conhecer e contar algumas das histórias mais incríveis do Brasil. Aqui tem muitos barcos afundados e vê-se pneus que é usado para não subir a água, senão isto aqui ficava tudo cheio de água. Casas destruídas e, claro, muitas casas feitas de palafita. Isto aqui é a maior comunidade de palafitas na América Latina. Bom, para andar por aqui e para ir para o outro lado do rio, vamos ter que ir num barquinho a remos e vamos ver o que é que há do outro lado. No caso, o nosso amigo diz que é mais perigoso porque tem mais pessoas da facção, há mais bocas de tráfico. Bom, entramos agora aqui numas ruas paralelas e vamos ver como é que é uma casa de palafitas aqui. Agora, temos de ter algum cuidado porque o chão é de madeira e não é propriamente seguro andar aqui. O cuidado aqui ele é diário. Nessas condições aqui, ó, precárias, mora o deficiente visual, mora o deficiente que faz a utilização de cadeira de roda, meio que andar num campo minado, né? Se você colocar o pé e não saber onde está colocando, você vai para dentro da maré, sofrendo até um acidente que já aconteceu diversas vezes. Aqui temos um exemplo como o chão não é o mais estável possível e faz um bocado de impressão como é que isto tem tanto contacto com a água e a manutenção que é preciso para manter isto minimamente caminhável. Vou ser sincero, eu já vi muita coisa na minha vida, mas nada como isto. Isto é chocante pensar que há pessoas que vivem aqui com crianças. É desumano. As palafitas de Santos cresceram sobretudo entre os anos 50 e 80, com muitas pessoas à procura de melhores empregos, mas sem terem onde ficar. A solução que utilizaram foi construir casas no rio. Quando não tem pneu, é colocado só a estaca com viga e os pregos, para segurar o peso de ela não afundar, por causa do peso, porque aqui é lama, né? Então, mas quando tem pneu, a gente coloca em cima do pneu. O pneu suporta não descer. Esse é a parafita, para quem mora na maré. Cada casa tem um tempo de vida útil de até 5 anos. Bom, andar aqui não passa segurança nenhuma, porque eu sinto as tábuas a ceder, estão podres e abanam bastante.
mas aqui ao lado fica uma casa que de facto já caiu, já abateu. E dá para ver que se perderam algumas coisas simples, mas que podiam ser importantes. Tens aqui casacos, uma cadeira, pacotes de bens essenciais, tens ali um colchão, um sofá e é triste, é uma de muitas que caem todos os dias. A cada semana aqui é 3, 4 casas, dependendo do quanto de tempo que foi feita ela. Aqui é o exemplo maior aqui, ó. Você vê, são todas casas que já foram feitas há 5 anos atrás e hoje ela precisa de manutenção. Ó, que eu falei pra ti, ó, do acidente diário. Filma, o cara caiu agora. Não é essas madeiras não, filho. Você é louco? Eu acabei de quase ir pra maré. Confia nas madeiras aí. Confia nas madeiras. Tô gravando? Caralho, mano. Não foi, Eric? Ai, do meu lado, cara. Do meu lado. Essa aqui tá firme porque eu preguei. Pá, estávamos a gravar e é que houve um gajo que acabou de partir ali um bocado de madeira onde nós passamos. Acabei de comentar sobre isso. Isto é surreal. Isto é mesmo surreal. A gente tem uma outra realidade que foi lá no fundo do beco, que foi uma casa que de fato também caiu ontem, por falta de manutenção, colocando a vida do seu próprio dono numa situação de risco. Que ele estava tentando fazer a manutenção, a casa cedeu de maneira total e quase veio ceifar a vida dele. Nós viemos aqui a uma casa para ver como é que é por dentro. Pá, e são casas pequeninas com vista para outras. No fundo, sujeitas a cair, obviamente, mas com pequenos cômodos e eletricidade. Esta eletricidade vem de um gerador para 4 casas, mas que alimenta bastantes, centenas. E quanto à água, essa vem de uma represa que depois é distribuída por toda a comunidade. Tipo assim, a moradia é boa, né? Porque não tem outro canto para morar, né? Aqui é o lugar que a gente procura para morar melhor, né? Bom, uma casa destas para construir custa cerca de 5 mil reais, à volta de 1000 euros. Mas para comprar, já feita, por ser uma área tão valorizada por causa da expectativa de se construir empreendimento de apartamentos por aqui, uma casa pode custar 25, 30 mil, cerca de 5 mil euros, ou um bocadinho menos de 5 mil euros, o que é bastante para as condições que as pessoas têm por aqui. Foi comprado? Aqui foi feito, invadido. Foram vocês que fizeram? Foi. Uma coisa que nos disseram também tem a ver com as crianças que costumam brincar muitas das vezes junto às portas e entre as portas e a plataforma há um buraco e muitas das vezes elas caem, acabam por morrer ou então atacadas por animais que de vez em quando passam por aqui e na verdade há bastantes aqui debaixo. Tem jacaré, tem largato, tem muita aranha, tem aranha madeira, que é uma das mais perigosas que tem no Brasil, tem muito animal. Mas os mais perigosos mesmo são as aranhas, né? As aranhas, os jacarés, é que eles não sobem tanto para cima, eles ficam mais quando tem água. Então a gente acaba caindo, até mesmo os adultos acabam caindo, quem dirá as crianças. Igual o Marquinhos falou, que teve relatos de crianças assim, um pouco mais velhas do que a minha filha, cair e acabar falecendo, acaba se afogando, bate nas quinas, nas madeiras, nos pregos e acaba se machucando de verdade. Aqui mesmo tem mais peixe, rato, muito rato. Então as crianças, se você reparar, a maioria tem feridas na perna, porque elas nadam na maré e a maré, querendo, não tem muito xixi de rato, tem muita infecção. Então elas acabam machucando, acabam se infeccionando. Tudo isso porque elas estão acostumadas, sobe, desce e acaba infeccionando a pele. O que é que vocês vão fazer com a água? A gente vai brincar de jogar nos meninos de esconde-esconde de água. Aqui dá pra brincar de esconde-esconde de água, dá até pra subir no telhado. Essa rua é o melhor lugar de se esconder. Não, vai rápido. Bom, entretanto fizemos amizade aqui com o pessoal da comunidade, com as crianças, então bora ver para onde é que eles nos querem levar. É bom ser criança aqui? É bom, tio, nós fica brincando aqui várias vezes, nós brincamos de futebol, de pipa. É bom? É bom, muito bom. Isto é geral em qualquer lado. Quando estamos com crianças parece que as coisas são muito mais fluídas, correm melhor. Tô na maré, vou fazer uma cacagem agora pra ensinar pra vocês. Valeu? Vai, Tiaguinho. Eu faço essa brincadeira há 3 anos.
Está a dizer agora que é a brincadeira preferida dele. Bem-vindos ao Brasil. E tio, nós pula aqui quando tá calor, né? Aí hoje tá frio, hoje nós não vai pular. Aí nós fica brincando aqui de corrida na água, quem chega lá primeiro, aí nós joga a bola lá pra ver quem pega. É assim. Agora vamos ter uma pausa para almoçar aqui no meio da comunidade. Bom, isto vai ser o nosso almoço: esparguete, arroz, feijão, farofa e carne. É uma coisa que eu não entendo, é que no Brasil todo eles misturam arroz com esparguete. É a única coisa estranha que eu tenho a dizer. De resto, muito bom aspecto e é muito bom. Bom, os miúdos encontraram uma bola, vamos jogar, e como não há arroz, porque senão a bola vai parar dentro d'água, vamos jogar aqui nesta casa abandonada. Bora lá. Eles querem fazer agora um concurso para ver quem é que dá mais toques. Eu vou ganhar, certamente. Tu podes apostar isso com o código mochila. O link está aí em baixo. Sem toques e era porque já estava cansado. Já sabes, código mochila Lençol Verde. No desporto tens 300% de bónus em até 30 euros e no casino tens 25 free spins e também 100% de bónus em até 100 euros. Código mochila, link aí em baixo. Durante o dia conheci uma das realidades mais duras do Brasil, mas a partir daqui as coisas vão tornar-se perigosas. Quando os traficantes estão em fuga, eles escondem as armas aqui no lado. E nós aqui à frente encontramos parte de túneis que eles utilizam para se esconder e até para ir para outros lugares. Olha. Sim, já fui preso, fiquei 5 anos, 14 dias por causa de um assalto. Isto é de loucos porque dá para ver que o pessoal está claramente a consumir aqui na rua. E é assustador a facilidade com que eu tenho isto na mão. Eu morava lá na Cacolândia, sou da Cacolândia, eu morei lá 16 anos, muito tempo na Cacolândia. Bem-vindos ao Rio de Janeiro. No teu ecrã estão a aparecer outros vídeos. Subscreve o canal e confere o link da descrição e do comentário fixado. Quanto a nós, vemos no próximo vídeo. Até mais.